Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Palmeiras bate Corinthians por 1-0 em derby com muita polêmica. No Grenal 417 em Porto Alegre, o Internacional bateu o Grêmio por 1-0, também um jogo cercado com muita polêmica e segue líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo bate Bahia por 1-0. Santos bate Paraná por 2-0 na Vila Capanema com 2 gols de Gabigol. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. No Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras 1, Corinthians 0. Palmeiras muito melhor na partida, dominou a partida em toda a sua totalidade. No primeiro tempo também, criou mais oportunidades. Corinthians não criou nada, não deu chutes no gol. Uma equipe totalmente medíocre, dominada pela equipe do Palmeiras. Ainda teve confusão quando o Daverson fez o gol. Agora, daqui a pouco eu vou falar sobre o Lucas Lima, que no início da partida deu uma encenação patética, né? Pelo amor de Deus. Mas o Palmeiras está de parabéns pela partida que fez. Diante de seu torcedor, o Palmeiras mostra um grande futebol, um futebol digno de um derby. Aí o Lucas Lima no início da partida fez uma encenação simulando uma falta que o jogador do Corinthians tinha chutado ele. Pelo amor de Deus, todo mundo viu que ele nem foi encostado. Encenação patética, mas ele foi um bom ator. Eu acho que ele serviria para ser ator e protagonista da novela das 9 da Rede Globo. Corinthians não apresentou nenhuma melhora e eu não vou crucificar o Jair Ventura, porque ele pegou um trabalho na sexta-feira. Eu não vou crucificar ele, mas o time seguiu com os mesmos erros, piorou até em relação a outra partida com o Osmar Loz. Jogou um futebol tão medíocre. Como o Corinthians pode ser tão massacrado pelo Palmeiras em um derby? O derby não foi equilibrado. O jogo foi morno, mas o derby não foi equilibrado. Não houve equilíbrio em nenhuma parte da partida. Só o Palmeiras foi pra cima, só o Palmeiras trabalhou com a bola, só o Palmeiras finalizou, só o Palmeiras jogou. Teve uma bola que o Dudu colocou na trave, muito bem chutada por ele. O Palmeiras está de parabéns pela perseverança, pela coragem e pelo ótimo futebol, mais uma vez apresentado nessa era escolar, e que foi expulso na partida hoje por conta lá de uma confusão. Por que ele foi expulso? Por conta da hipocrisia do futebol brasileiro e de que não pode comemorar. O Daverson foi lá, deu uma piscadinha pro banco do Corinthians na casa do Palmeiras e criou-se uma confusão porque o Roger foi tomar as dores do Corinthians que tinha ofendido. Ele não fez nada de ofensivo. É uma provocação, isso é sadio do futebol. É brincadeira, não se pode mais ter isso. Pelo amor de Deus. Se o jogo fosse na Arena Corinthians, aí iam dizer, mas na casa do adversário é pra provocar. Nem dentro de casa, ele tem que, na frente da torcida dele, junto com a torcida dele, na casa do Palmeiras, ele faz o gol em um clássico, em um derby, contra o maior rival que é o Corinthians. Quer que ele faça o quê? Quer que ele saia chorando, coloque as mãos pra trás, não comemora? Ele tem que comemorar, tem que zoar, tem que brincar como o torcedor faz. O futebol tá muito chato em relação a isso. Não pode ser assim. Entende? O Daverson fez o gol, o Daverson jogou bem, o Palmeiras jogou bem e o Corinthians foi incompetente na partida. É isso que todo mundo tem que entender. Agora o Corinthians tem que melhorar urgentemente. Na próxima partida já vai ver um pouco do trabalho de Jair Ventura. Porque nessa partida a gente não viu o Corinthians do Jair Ventura. A gente viu o Corinthians do Osmar Loz. Porque ele não teve tempo para mudar, não teve tempo para implantar o seu estilo, a sua metodologia de trabalho no time. E colocam ele para assumir 2 dias antes do clássico. Aí dá nisso, perde para o Palmeiras. A pressão fica maior e se complica no Campeonato Brasileiro. Um erro total. O que mais me impressiona é que o Corinthians piorou. Em relação à última partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians piorou muito. Foi totalmente dominado por uma equipe tão forte como é o Palmeiras. E o Palmeiras está de parabéns. Mais uma vez, está subindo no Campeonato Brasileiro e está brigando sim com o Internacional e São Paulo pela ponta do Campeonato Brasileiro. Está brigando por Copa do Brasil, por Copa Libertadores e por Campeonato Brasileiro. Esse elenco do Palmeiras está sendo muito útil.
Já pro Corinthians, eu só tenho uma coisa a dizer: melhora é fundamental. O Jair Ventura tem que dar um sacode nesse grupo. Jogadores não jogaram nada, foram totalmente dominados, nem tentaram, nem tiveram posse de bola, nem finalizaram, nem chutaram. Então, uma atuação que não condiz com a grandeza do Corinthians e com a torcida merece. A torcida merece muito mais do que essa atuação patética no Allianz Parque. No Morumbi, em São Paulo 1, Bahia 0. E o São Paulo tinha retomado momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro, mas com a vitória do Internacional voltou a ser vice-líder. Uma partida em que não foi uma das melhores do São Paulo. São Paulo não jogou bem, temos que reconhecer isso. Foi ameaçado pelo Bahia algumas vezes na partida, mas os cruzamentos, as faltas, os escanteios, as trocas de passe da equipe do Bahia eram uma vergonha. Todas as bolas que eles enfiavam eram tortas, então não tinha como fazer o gol. Mas eles fizeram e foi anulado, muito bem anulado pelo árbitro da partida, que dessa vez foi exemplar. Para o São Paulo é um resultado importante, mesmo não tendo retomado a liderança do Campeonato Brasileiro, fica ali no páreo com o Internacional, o mesmo número de pontos. Mas a necessidade de mais gols é evidente, por conta do saldo de gols. E o São Paulo poderia ter feito mais na equipe do Bahia. Bahia é uma equipe frágil, não é tão boa na defesa. E o São Paulo poderia ter efetivado as oportunidades que conseguiu fazer. São Paulo estava com dificuldade de fazer gols, como o Diego Aguirre disse na coletiva, né? Só tinha tido nas últimas 3 partidas o gol do Trellis contra o Fluminense e agora o gol do Diego Souza. E aí o São Paulo, com o Diego Souza, ele tá em campo. O São Paulo é uma equipe muito melhor, porque ele é um meio-campo, ele joga de atacante, ele ajuda muito o São Paulo a efetivar as oportunidades. Um jogador fundamental no esquema do São Paulo. Uma vitória muito importante, mas o futebol tem que melhorar. São Paulo não foi o São Paulo que a gente estava vendo 2, 3 rodadas atrás. Foi um São Paulo mais fraco, foi um São Paulo que não criou tantas oportunidades, foi um São Paulo que na verdade não jogou bem. Mas o que importa nessa fase do campeonato é a vitória mesmo. Mas para brigar com o Internacional precisa muito mais que isso. Já o Bahia jogou o que a gente esperava, não um grande futebol, mas em alguns momentos me surpreendeu pela coragem de ir para cima do São Paulo no Morumbi. Aí o Diego Souza foi comemorar com a torcida, tá certo. Agora no jogo do Corinthians, o Daverson dentro de casa em um derby, ele deu uma piscadinha pro banco do Corinthians, isso não é nenhum desrespeito. E aí criou-se uma confusão, a piscadinha da discórdia. Pelo amor de Deus, nem comemorar mais pode, é na casa do Palmeiras. Em um derby, ele faz o gol, ele não pode dar uma piscadinha, isso não é nenhum desrespeito ao Corinthians. Não é nenhum desrespeito. Então, pelo amor de Deus, isso é uma hipocrisia, porque se fosse ao contrário, ninguém reclamaria. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Flamengo 2, Chapecoense 0. Flamengo espanta para longe a má fase no Campeonato Brasileiro e conseguiu fazer um golaço com o René. O Diego já tinha perdido uma oportunidade. Flamengo recuperou um bom futebol diante da equipe da Chapecoense, diante de sua torcida. Chapecoense também não foi tão inofensiva, foi para cima. Em alguns momentos conseguiu ter oportunidades perigosas. E o que eu gosto nesse time da Chapecoense é um time guerreiro, é um time que não tem medo, é um time corajoso e vai para cima dos adversários e cria oportunidades. É um time bastante produtivo, é um time bastante corajoso e guerreiro, esse da Chapecoense. E aí, olha que golaço, olha que golaço, René no cantinho, caixa, ele mete lá no canto do goleiro Jandrei da Chapecoense. Fica lá, aí pênalti muito bem marcado pelo árbitro da partida. Você tem que elogiar a marcação do pênalti, exemplar o árbitro, bateu realmente na mão do jogador da Chapecoense. E um pênalti também batido de forma exemplar, de forma eficaz, de forma muito boa pelo Guerreiro. Olha aí, bateu pênalti, claro, a regra é clara, né? A regra é clara. E aí, Diego pra bola, ele bate rasteiro, bate firme no meio do gol. Diego!
guardou na caixa da equipe da Chapecoense, um pênalti muito bem batido, gostei demais. O futebol do Flamengo evoluiu muito, o time não foi medroso, o time foi eficaz, foi competente, nas chances que teve conseguiu efetivar e consegue levar um bom resultado daí do Maracanã. E parabéns ao Diego, que é um dos melhores, se não o melhor meio-campista de todo o Brasil. Olha aí como ele bate bem pênalti, parabéns. E é com o gol do René Golaço que a gente fecha a análise do jogo Flamengo 2, Chapecoense 0. Ficou assim lá no Maracanã, Flamengo 2, Chapecoense 0. Na Ilha do Retiro, em Pernambuco, Sport 0, Cruzeiro 0. E o Cruzeiro que foi descaradamente assaltado na partida porque teve um gol injustamente anulado. E a arbitragem, mais uma vez, influencia diretamente no resultado da partida. Nossa arbitragem mostra erros primitivos. Prejudicou o São Paulo no dia posterior, prejudicou o Santos na rodada posterior, prejudicou o Cruzeiro. 3 resultados que no final do campeonato vão fazer muita diferença na classificação. Falando da partida, o Sport não mostra reação, mostra ser um time medíocre, mostra sua mediocridade para a torcida, um jogo que não teve muitas oportunidades, jogo sonolento em grande parte de sua totalidade, não teve melhor, foi um jogo muito morno. E aí o lance que eu tô falando, o gol da equipe do Cruzeiro muito mal anulado pela arbitragem, não estava impedido, e aí a gente vê que isso prejudicou e influenciou diretamente no Cruzeiro na partida, porque não tivemos grandes oportunidades, o jogo foi muito ruim e um resultado ruim para o Cruzeiro, tanto porque foi prejudicado, perdeu um pênalti com o Ganiel, pênalti muito mal batido, e um resultado aceitável para o Sport, porque o Sport tá apanhando de todo mundo e empata com o Cruzeiro, uma equipe fortíssima que tá viva em várias competições, é muito importante para a equipe do Sport. Esse jogo não é periclitante o resultado do Sport, mas em certos jogos, confrontos diretos em que o Sport perde, aí sim, mas esse jogo aí não é um ponto fora da curva, é um ponto que vai fazer muita diferença no final do campeonato, para ajudar o Sport nessa luta contra o rebaixamento. E o Magrão que defendeu um pênalti, o pênalti do Ganiel. Aí o pênalti muito bem marcado pelo árbitro da partida. Isso aí ele acertou, pênalti claro. E aí o Ganiel vai para a bola. Agora veja a mediocridade com que ele bate um pênalti. Ele bate, ele chuta de bicuda, ele bate rasteiro, ele bate em forma, bate de bicuda. Então não vai fazer o gol. Mas quem ensinou ele a bater pênalti assim, pelo amor de Deus, ele bate de bicuda. Ele bate muito forte e bate rasteiro pro Magrão pegar, que é um ótimo goleiro. Ele vai na empolgação, olha aí, e o Magrão pega. Parabéns ao Magrão, excepcional goleiro. E ficou assim na Ilha do Retiro, Sport 0, Cruzeiro 0. Resultado que não é tão ruim pro clube da Ilha do Retiro, mas é péssimo pro Cruzeiro, que foi garfado pela arbitragem e foi incompetente ao perder um pênalti. Saber especificamente sobre a atuação do William Arão. Se você ganha, mesmo com o retorno dos seus 2 jogadores selecionáveis, o Coelho e o Paquetá, uma opção mesmo com o retorno deles, com a boa atuação, já que desde o jogo contra o Inter ele entrou muito bem no time. Bom, boa noite, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma uma vitória importante, acho que você frisou bem, a gente vinha de resultados ruins, não vinha tendo um desempenho ruim, mas vinha de resultados ruins, e a gente sabe que o que conta e o nosso papel é buscar os resultados sempre, né? Então foi uma vitória sem dúvida nenhuma importante, nos mantém na briga pelas primeiras posições do Brasileiro, a gente fica satisfeito. Em relação ao Arão, realmente ele já tinha entrado muito bem no jogo contra o Inter, hoje fez uma grande partida, são opções que a gente vai ganhando ao longo da temporada, é um grande jogador, vem trabalhando bastante, pôde demonstrar isso hoje, fico satisfeito com o rendimento dele e acho que sem dúvida nenhuma a gente ganha opções e quem cresce com isso é o elenco, é a equipe do Flamengo. Boa noite, professor, parabéns pela vitória. E a equipe do Flamengo está 3 partidas e não vencia. Hoje venceu. E o que você conversou com esse grupo para que ele mantivesse essa pegada, essa intensidade
tanto na primeira quanto na segunda etapa. Boa noite, obrigado. A gente vinha de 3 jogos sem vencer no Brasileiro, né? Teve um jogo no meio do caminho contra o Cruzeiro, que enfim, que acabou sendo uma eliminação, mas a gente venceu o jogo. A conversa foi no sentido de que a gente tinha que continuar acreditando no que a gente vinha fazendo, a gente vinha tendo bons rendimentos, tinha que caprichar um pouco mais lá na frente, ter mais atenção lá atrás. A gente vinha sofrendo gols em erros que a gente sabia que podia evitar, e eu acho que a gente fez isso bem hoje. Acho que a gente foi bastante consistente defensivamente, foi seguro, terminamos o jogo sem sofrer gols, né? E acho que a equipe vem forte, vem numa crescente, e a tendência é que a gente consiga resultados positivos daqui para frente. Barbieri, parabéns pela vitória. Rômulo aqui dos Antenados na Jogada. A minha pergunta é a seguinte: eu fiquei bastante surpreso hoje, positivamente, que tanto o Arão pela direita como o Diego pela esquerda, que são os jogadores no meio campo que jogam mais por dentro, eles desarmaram bastante. Você acha que o crescimento, principalmente do Arão, passa por aumentar o número de desarmes? Boa noite. Eu não posso dizer que foi uma surpresa, porque a gente sabe que o Arão tem essa capacidade, né? Já no ano anterior ele tinha sido um dos jogadores que mais desarmava, e a gente sabe que ele tem potencial para nos entregar esse tipo de retorno dentro de campo. Então, assim, não foi uma surpresa, mas sem dúvida nenhuma fico muito feliz com a partida que ele fez. Acho que ele fez um bom jogo, demonstrou o seu valor, o seu potencial. Você viu essa mudança do São Paulo até de postura para conseguir vencer a equipe do Bahia hoje? Acho que foi um jogo muito difícil. Para nós era importantíssimo ganhar hoje, independentemente se jogávamos bem ou não. Nós veníamos de fazer um grande jogo, pero veníamos de una derrota. Y era momento de demostrar que São Paulo está para brigar por todo y los jugadores dieron el máximo. Acho que la victoria fue merecida, muy difícil, mas São Paulo tentó. Cuando conseguimos el gol, defendimos bien y hoy conquistamos 3 pontos fundamentais para nossos objetivos. Aguirre, depois da partida contra o Atlético, eu não tive a oportunidade de conversar com você, por isso a pergunta. Parte da torcida tem pegado no pé do Sidão. Não é de agora, a gente já conversou em outras oportunidades com você a respeito disso, e você continua bancando entre os titulares. Eu queria que você falasse sobre ele e se você entende que essas críticas em alguns momentos são justas, por falta de inseguranças. Primeira coisa, a torcida, já que você fala da torcida, hoje foi maravilhosa, mais uma vez. Esto que a gente está consiguiendo, sin duda ninguna, la torcida está siendo importantísimo. Y yo tomo las decisiones que hago mejor, y una cosa que quiero hablar sería podemos estar todos juntos. Nos podemos cerrar, podemos tal vez a torcida no gusta de un jugador o de otro, mas ellos están dando todos a vida, y entonces yo quiero pedir que transmitan confianza, que estamos todos juntos con el mismo objetivo, y sea Sidão o quien sea, los jugadores que entran no campo son los que eu acho mejor para vencer los juegos. Entonces no es momento de crear desconfianza, os jogadores têm momentos bons, outros não tanto, mas no caso de Sidão, acho que é a melhor opção que temos. Os treinadores de goleiros acham que é a melhor opção, toda a comissão técnica acha que é a melhor opção, e é um cara querido por todos, e estamos todos torcendo juntos com Sidão e com todos para que isto dê certo e brigando por el máximo. Então é momento de estar todos juntos, unidos, brigando por lo que estamos brigando. Aguirre, aqui à sua direita.
O campeonato está chegando numa fase que qualquer vitória é importantíssima para quem está brigando pelo título. 6-0 vale muito. Só que o São Paulo está demonstrando certa dificuldade na hora de criar oportunidades de gol, né? Tanto que nos últimos 3 jogos, apenas esse gol do Diego Souza. De fato, isso é algo que te preocupa para essa reta final de Campeonato Brasileiro? No fue solamente el gol de Diego Souza. Tuvo el gol de Trellis también contra los últimos 3 jogos, você falou. El gol de Trellis contra Fluminense. Fueron 2. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense 1, Botafogo 0. Um grande jogo de futebol. Fluminense saiu vitorioso. Um grande clássico. Grandes atuações dos goleiros de ambas as equipes. E aí o gol da equipe do Fluminense. O Botafogo teve um pênalti perdido. Um pênalti muito bem marcado pelo árbitro da partida. O jogador do Fluminense estava com o braço aberto, braço erguido. Então, sem justificativa para cometer esse pênalti, além de desnecessário andar com o braço para trás dentro da área primordial. Agora, o Fluminense jogou bem nessa partida, foi efetivo nas oportunidades, foi por ataque, buscou o gol em toda a totalidade da partida. Agora, sentimos falta de uma presença efetiva da torcida, porque Maracanã, 4 da tarde, grande jogo de futebol entre Fluminense e Botafogo, a torcida tinha que se fazer mais presente. Agora o Botafogo não desistiu em nenhum momento, criou boas oportunidades, estava ali no rebote, e o goleiro do Fluminense é espetacular. 2 grandes goleiros que salvaram suas respectivas equipes de uma derrota no Maracanã. Um duelo, um jogo que era muito importante tanto para o Fluminense quanto para o Botafogo, porque as equipes brigam pelas mesmas pretensões, mas não estão conseguindo essas pretensões, que é Sul-Americana e Libertadores. Ambas as equipes estão ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense e o Botafogo apresentaram uma grande evolução nessa partida, elevou as equipes em outro patamar. Estão de parabéns. O futebol jogado lá no Maracanã foi ótimo para Fluminense e para o Botafogo também. Grande jogo de futebol, um dos melhores da tarde. Principalmente pela persistência das equipes que foram para cima, conseguiram o gol da equipe do Fluminense. O Fluminense atacou, o Botafogo também buscou um empate. Então um jogo muito bom, pena que não teve tanta presença da torcida, mas espero que o próximo clássico do Rio de Janeiro tenha grande presença da torcida. E ficou assim no Maracanã. O Fluminense bateu o Botafogo por 1-0, gol do Digão, e o Botafogo ainda perdeu um pênalti muito mal batido. No Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 1, Grêmio 0. E o líder do Campeonato Brasileiro venceu o Grenal 417. O jogo foi ruim mesmo, foi morno a partida. Uma atuação irregular do Grêmio, uma atuação ruim do Bressan, uma atuação ruim do Luan. O Grêmio não jogou bem, Internacional fez o gol com o Edenilson aí. Internacional também que não foi tão bem como na partida diante da equipe do Flamengo. Foi um Grenal, vamos dizer, equilibrado, não é ataque para ambos os lados, oportunidades para ambos os lados, mas o Internacional se sobressai mais uma vez, com um toque de bola rápido, com um ataque muito eficiente, e no final do jogo teve confusão, como Palmeiras e Corinthians teve confusão também no Grenal 417, eu vou contar qual para vocês. Quando o jogo acabou, o Renato Portaluppi, técnico da equipe do Grêmio, foi lá no vestiário do Internacional para cumprimentar o Odair Helma. Mas aí não queriam que ele entrasse, aí foi uma confusão generalizada. Também teve o caso do Maicon, que xingou o jogador do Internacional lá. O árbitro da partida relatou na súmula. Então, desnecessário. A gente tem que saber ganhar e perder. Agora, o Renato Gaúcho provocou o Inter na entrevista. O Odair foi categórico. Mas é isso. Coisas de Grenal, rivalidade gigante entre Inter e Grêmio. Voltando a falar da partida, o Grêmio não jogou bem. Grêmio fez uma das piores atuações que eu vi nesse ano. Foi muito ruim a atuação do Grêmio diante do Internacional. Internacional também não jogou bem, mas foi uma equipe rápida e eficaz.
quando teve a oportunidade clara de gol com o Edenilson, fez e explodiu o gigante da Beira-Rio e o Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Fica de olho no Inter, hein? Fica de olho no Inter, que vai brigar forte com o São Paulo, dois times que só tem o Campeonato Brasileiro para brigar e vão brigar forte por essa competição. E no Grenal 417 ficou assim: Internacional rápido, eficaz, com gol do Edenilson, explodindo o gigante da Beira-Rio. O Grêmio, que também tá no páreo pela disputa do Campeonato Brasileiro, 0. É Grenal e ainda mais confronto direto pela ponta do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá ali, Palmeiras tá ali, São Paulo tá ali. Eletrizante a briga pelo liderança do Campeonato Brasileiro e o Internacional tá nela. O Inter é mais uma rodada líder do Campeonato Brasileiro, pra alegria dos torcedores colorados, mas só tá ganhando no saldo de gols do São Paulo, hein? Fica esperto. No Independência, em Minas Gerais, América Mineiro 0, Ceará 0. E o América Mineiro, dentro de casa, empatou por 0-0 com a equipe do Ceará. Resultado que não é bom para o Ceará, que estava em uma ascensão. E o América Mineiro continua em uma ótima fase com o novo treinador, né? Continua aí nessa parte intermediária da tabela do Campeonato Brasileiro, brigando por uma vaga na Sul-Americana, o que não era o objetivo da equipe do América Mineiro, mas joga um bom futebol e consegue ir além dos seus objetivos na competição. Você tá vendo aí os melhores momentos da partida que aconteceu ontem lá no Horto. Imagens da TV UOL. Mas o gol foi anulado, o gol da equipe do Ceará. Na Vila Capanema, no Paraná, Paraná 0, Santos 2. E mais uma vez um show do Gabigol, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, marcou 2 vezes. O primeiro tempo do Santos não foi bom. Paraná foi melhor, criou mais oportunidades, teve o domínio da partida, criou uma oportunidade muito perigosa e colocou até a bola na trave. Agora o segundo tempo foi ao contrário. Um ótimo segundo tempo da equipe do Santos, time produtivo, time que ataca, time que cria, e o Gabigol, mais uma vez, sendo aquele que efetiva as oportunidades, as belas jogadas da equipe do Santos, e o Santos bateu o Paraná por 2-0, 2 gols do Gabigol. E o Gabigol, que tem uma ótima fase, marcou 3 vezes contra o Vasco, agora marca 2 vezes contra o Paraná, se mostra o efetivador das jogadas criadas pelo Santos. Santos melhora muito, joga pelo coletivo, teve até uma chance que colocou na trave também com o Rodrigo. Então o Santos apresentou uma grande melhora nessa partida, e como vem melhorando aí com o comando do Cuca, depois principalmente da eliminação na Copa Libertadores, e é foco total no Campeonato Brasileiro. Então o Santos está de parabéns pela partida que fez diante do Paraná. Segundo tempo do Paraná foi ridículo lá na Vila Capanema, e o Santos jogou muito bem no segundo tempo. E mais uma vez, parabéns ao Gabigol, jogador que foi recontratado, saiu do futebol europeu, onde ele não estava dando certo. Já faz um tempo, não estava sendo aquele Gabigol que a torcida do Santos queria, mas agora ele está em uma ótima fase. 12 gols no Campeonato Brasileiro e sendo fundamental para essa vitória. E já são 6 pontos que a torcida do Santos deve ao Gabigol, né? Contra o Vasco, os 3 gols, e agora contra o Paraná Clube. Um jogador importantíssimo no esquema tático da equipe do Santos, no esquema tático do Cuca. Tá de parabéns o Gabigol. Ficou assim na Vila Capanema.
Santos 2, Paraná Clube 0. No Barradão, em Salvador, Vitória 1, Vasco 0. E ninguém dá jeito no Vasco mesmo, hein? Não tem jeito, rodada sai, rodada entra e o Vasco segue jogando um futebol lastimável. E o Vitória recuperando os pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Gol do Eric, ficou assim no Barradão, Vitória 1, Vasco 0. Do elenco, né, do Palmeiras, e o Palmeiras mesmo com esse time, né, que a gente pode dizer diferente, está bem ali, está lutando pelas primeiras colocações. Foi a sua vitória de número 200 no comando do Palmeiras. Em especial, eu queria que você falasse um pouco do Daverson, que hoje fez o gol, foi decisivo, teve até uma circunstância ali na saída de campo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Bem, sobre o jogo, eu acho que o resultado no final veio premiar a equipe que mais tentou fazer o gol, que mais queria fazer esse gol, já que parece-me que o Corinthians tinha uma proposta um pouco diferente. Também queria fazer o gol, é natural, mas um pouco mais fechado. Sobre o Daverson, a gente conversou ali com o Marcos da beira do campo, porque estava existindo um clima dentro de campo que parece que poderia gerar alguma situação mais confusa e a gente optou por tirá-lo. A vitória do número 200, claro que é importante para mim, importante para o Palmeiras, mas mais importante é a vitória no jogo de hoje para nós ficarmos naquele grupo que ainda busca o campeonato. O time que joga, como eu disse a vocês, eu sempre tenho os dados e vou examinando e vou tentando prever como fazer o primeiro tempo, quais as substituições do segundo. Às vezes não vai dar, mas por enquanto o planejamento tem dado certo. Felipão, quando um técnico chega em algum clube e por um acaso demora algum tempo para dar resultado, entende-se que esse técnico precisa de tempo, e de fato ele precisa. Eu queria saber o seu ponto de vista, por que você acha que você não precisou desse tempo? Por que tudo tem acontecido tão rápido, o encaixe, a resposta do grupo tem sido tão positiva, de maneira tão rápida no seu trabalho? Bem, primeiro que eu era da casa, eu sou da casa. É a terceira vez que estou no Palmeiras e eu me sinto, embora do Sul, eu me sinto palmeirense pelo trabalho e pelo coração. Então, eles me receberam como sendo uma pessoa da casa. Segundo, o trabalho que foi feito anterior ao meu tinha base, então eu aproveitei essa base e dei algumas retocadas naquilo que eu acho que um técnico deve fazer no sentido de ambiente, de amizade, de carinho. E depois, pela dificuldade que a gente tem em jogar os 3 campeonatos, eu fui aproveitando os dados que o meu centro de treinamento me fornece para ir colocando esse ou outro jogador a jogar nesta partida, na outra joga o outro, ou joga 45, e vem dando certo. E depois, fora isso tudo, eu tenho que agradecer o trabalho do Paulo Turra e do Carlos Pracidelli, que tem feito o trabalho diário de acordo com o planejamento, visando sempre dar uma situação de equilíbrio à equipe e de identidade à equipe do Palmeiras. E essa é a nossa identidade. Então, eu apenas gerenciei algumas coisas e coloquei o meu conhecimento, a minha experiência com esses atletas, nada mais. Ô Felipão, tudo bem? Antes da sua chegada, o Palmeiras passava por uma série de insucessos contra o Corinthians, né? E isso, de uma certa forma, pesou para a torcida, muitas vezes sob a alegação de que faltava alguma coisa a mais além da bola, faltava um espírito diferente. Deixa eu explicar para ti, desculpe, eu vou interromper a tua pergunta para dizer, o Palmeiras tem que jogar futebol. O Palmeiras não tem que brigar com o Corinthians. O Palmeiras tem que jogar futebol. Jogando futebol, com a qualidade que tem, ele tem que emparelhar, equilibrar com a vontade do Corinthians, mas jogar futebol. Nós estamos quietinhos aqui. Então eu entendo a euforia deles, eu entendo a euforia da torcida internacional, entendeu?
tirar onda mesmo. A onda se tira com títulos. E o campeonato, faltam 14 rodadas, né? E o bom cabrito não berra. Então eles aproveitam o momento deles. Convido você, torcedor que está me assistindo do outro lado da tela, a pensar. Se seu time fizesse isso, você queria que o adversário entendesse isso como desrespeito? Não foi desrespeito nenhum. Não vi desrespeito nenhum ao Corinthians. Foi uma provocação, é claro, dentro de casa, faz um gol em um derby contra o maior rival e não pode dar uma piscadinha, uma simples piscadinha pro Corinthians, pro banco do Corinthians, provocando provocação sadia, brincadeira entre torcedores. É isso que foi configurado. Agora não, o Corinthians todo se rebela contra a equipe do Palmeiras. O Roger ele vai tomar as dores do Corinthians. Dores nenhuma, porque não foi nada que ofendesse o Corinthians. Se fosse, estaríamos falando aqui. Então, totalmente desnecessário. É uma comemoração de um gol e tem que ser mantida assim. Porque se fosse o Corinthians, eu estaria defendendo o Corinthians aqui. Se dentro da Arena Corinthians, o jogador do Corinthians fizesse um gol em um derby contra o Palmeiras ou qualquer time e piscasse o olho pro banco do adversário, não seria problema nenhum, não seria provocação ofensiva nenhuma. Então, futebol tá muito chato em relação a isso. Já sobre a briga do Grenal, outra briga que se configura por conta de provocações. Renato Portaluppi não pode dizer que o Internacional vai cair, a coisa vai mudar, tem que comemorar mesmo. Eles já ficam muito felizes quando ganham. Não pode falar isso, até porque ele falou isso ano passado com o Corinthians. Corinthians vai despencar e o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro, etc e tal. Agora, a rodada do Campeonato Brasileiro vai ser fechada hoje com um jogo. Agora eu gostaria de dar parabéns ao Gabigol. Fez 2 gols contra a equipe do Paraná, vem jogando muito bem e vem se recuperando. O Santos, depois da eliminação na Copa Libertadores, vem jogando um ótimo futebol. Olha, amanhã a gente vai trazer todos os detalhes do jogo da seleção brasileira diante da seleção de El Salvador, que ocorrerá amanhã às 21h30, hora de Brasília. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa semana pra você.